O que é inflação? Falando de forma resumida, inflação é a expansão da oferta monetária. O que é isso? Expansão da oferta monetária é quando você aumenta a quantidade de moeda circulante em uma economia. Ok? Quem faz isso? Quem faz isso é o emissor daquela moeda. Por exemplo, no caso do dólar, o emissor do dólar é o governo americano, o Federal Reserve. Né? No caso do Brasil, quem emite a moeda que nós utilizamos, que é o real, é o governo brasileiro e o Banco Central. Por que eles fazem isso? Qual que é o interesse em aumentar a oferta de moeda? Ora, se você perguntar para diferentes pessoas de diferentes ideologias ou economistas, eles vão falar para você uma série de motivos, tentar até mesmo justificar esse tipo de ação, falando que a expansão da oferta da moeda, na verdade, pode beneficiar as pessoas ou pode melhorar a economia, aquecer a economia, etc, etc. Mas o real motivo por trás disso, e se você observar os primeiros estados que inflacionavam, que geraram inflação e que aumentaram a oferta da moeda, você vê que isso é um ato simplesmente criado para beneficiar o Estado e o emissor da moeda. Por quê? A primeira pessoa que recebe o dinheiro, a moeda recém-criada, isso é, quando você cria mais moeda, você aumenta a quantidade de moeda. A primeira pessoa que recebe aquela quantidade de moeda impressa ou criada do nada, primeiro, ela se beneficia, porque ela é capaz de utilizar os recursos e os produtos e os serviços na economia com os preços antigos, com os preços sem ajustar ainda. E na medida que aquela moeda e aquele dinheiro ele vai escoando na economia e ele vai se capilarizando, os preços vão se ajustando. Isso é, os preços vão aumentando. Por que os preços aumentam? Porque se você aumentou a quantidade de moeda, se você tinha, por exemplo, 1 bilhão de reais em circulação e você criou mais 1 bilhão, agora você tem 2 bilhões de moeda. Cada unidade daquela moeda, agora ela guarda menos valor, porque tem mais moeda agora. Você aumentou a oferta e aí o preço vai diminuir. A moeda é nada mais do que um outro produto, ela funciona como qualquer outro produto. Quando você aumenta a oferta de um produto ou de um serviço, ele vai diminuir o preço da moeda diminui. Então, o que a moeda é capaz de comprar agora diminui, então os preços aumentam. E isso prejudica toda a população como um todo, porque aí quem é mais prejudicado é a pessoa que recebe o dinheiro por último. Porque a pessoa que recebe o dinheiro por último, ela vai ter que utilizar os produtos e os serviços agora com os preços mais altos. Quem que é o último a receber? As pessoas que são pobres e os assalariados. E aí o cara ele vai no mercado no dia seguinte e descobre que o preço do tomate aumentou R$5 o quilo, ou que o preço do leite aumentou R$1 de um dia para o outro. Isso é o que acontece. No final, a expansão da moeda e a inflação beneficia apenas a pessoa que emite a moeda. No caso dos países, o governo. Então, a expansão da moeda é uma forma mais rápida e fácil, né, de você cobrar imposto da população. E é uma coisa que só tem como descobrir, é uma coisa que a população só descobre quando os preços aumentam. Né? Quando os preços aumentam, é porque já é tarde demais. A moeda já foi... a expansão da oferta da moeda já aconteceu faz muito tempo. Então, a inflação é uma coisa que é criada pelos governos e você não tem como fugir dela, porque você não pode usar outra moeda. Existem leis que obrigam que as pessoas dentro de um país usem somente a moeda que o governo emite. Então você não pode criar uma loja e aceitar dólares. Você não pode criar uma padaria e falar que você aceita euros ou dólares pelo pão, ou pelo produto, o serviço que você utiliza, que você provê. Porque é proibido. Então, o governo te obriga a usar a moeda dele e depois ele expande a oferta monetária, fraudando e prejudicando toda a população para o benefício próprio.